eu esses dias divagando pelo meu Instagram, sim, eu também procrastino, e eu vi uma influenciadora que eu gosto muito indicando o filme O Poço. Aí eu continuei divagando e eu vi outra influenciadora que eu acompanho muito divulgando também o filme O Poço. E eu continuei, eu vi uma terceira influenciadora divulgando o mesmo filme. Eu fiquei com muita vontade de assistir, implorei pro meu namorado, porque ele não gosta de filme de terror, e, enfim, convenci ele e a gente assistiu o filme O Poço. Esse vídeo de hoje é para te falar sobre os comportamentos dentro do filme. Eu vou falar do aspecto comportamental, não vou falar sobre aspectos políticos, apesar de eu dar uma primeira visão para você entender o que o filme quer te dizer, mas focaremos aqui no comportamento e como a gente pode usar isso ao nosso favor. Se você gosta de temas de comportamento, de inteligência emocional, compartilhe esse vídeo para ele chegar em mais pessoas e curte aqui para me ajudar. Vai ter spoiler, então se você ainda não assistiu o filme do Poço, vai no Netflix, assiste e depois volta aqui para ver a minha análise. O que acontece? O filme é visto em um primeiro momento pela maioria das pessoas como uma crítica só ao capitalismo, mas o diretor explicou nas pesquisas que eu fiz que o filme é uma crítica tanto ao capitalismo quanto ao socialismo, porque nos dois esquemas existem comportamentos extremos, existem comportamentos abusivos. O que é o poço? É importante a gente entender o que é o poço porque é o ambiente que dita o comportamento de cada pessoa ali dentro. Então, o poço é um poço, literalmente, onde passa um elevador. No andar 0 é produzido a comida de todas as pessoas desse poço. E quando o elevador vai descendo, as pessoas vão se alimentando. Existiria comida para todo mundo, porque eles colocam ali no elevador o desejo dos personagens. Então, o personagem principal gostava de escargot. Eles colocaram escargot ali no elevador. Quando ele está no andar 33, o escargot chega até ele. Mas como os personagens são desequilibrados, nos andares mais baixos não chega essa comida. E aí o que demonstra ali no filme é que cada um se comporta de acordo com o ambiente em que eles vivem. Na nossa vida, isso acontece com muita força. A gente se comporta muito conforme o ambiente com que a gente vive. É claro que a gente pode trabalhar nossa mente para sair disso, para conseguir dar a volta por cima, mas é mais difícil conforme o seu ambiente for ficando mais para baixo, que nem no filme do Poço, né? É mais difícil mesmo. E ali também tem uma metáfora que explica a pirâmide de Maslow, que fala o quê? Que a gente precisa ter as nossas necessidades básicas supridas para que a gente possa ir para educação, para se relacionar bem. Então ali, o que ele quer dizer? Que para que eu consiga ser uma pessoa educada, para que eu consiga me relacionar bem, eu preciso estar alimentado, que é uma necessidade básica do ser humano. Mas existem muitas pessoas contestando essa teoria do Maslow, porque nós somos seres humanos. E o ser humano ele precisa de uma coisa antes para não morrer de fome, que é o relacionamento. Então, para as pessoas conseguirem sobreviver, como a gente nasce como bebês muito frágeis, que não conseguem se virar sozinho, se a gente não soubesse se relacionar com os nossos pais, ou no mínimo com a nossa mãe, a gente morreria, porque ninguém estaria nos alimentando. Então, existem muitas discussões sobre a capacidade de se relacionar, se unir à base da pirâmide. Então, a capacidade de se relacionar seria tão importante quanto a necessidade de se alimentar. O fato de todos os desejos dos personagens que estão ali no poço serem feitos na cozinha, para mim é muito interessante do aspecto espiritual, porque a gente sabe que os nossos desejos são acessíveis para a gente de alguma forma. Então é como se todos os nossos desejos eles estivessem disponíveis na terra, né? Ali naquela mesa de comida. Mas quando a gente tá em um nível mais baixo, em um nível mais pessimista, em um nível que o nosso ambiente dificulta pra gente acreditar em coisas melhores, a gente não consegue enxergar isso, a gente não tem acesso a isso. Então, se a gente conseguisse melhorar a nossa estima, se a gente conseguisse melhorar o nosso otimismo, a nossa visão de mundo, talvez a gente conseguisse se comunicar
a ponto de ter acesso àquele nosso desejo, tá? Aqui eu tô tirando um pouco do foco do filme, mas eu acredito nisso. Existe um sentimento que predomina em todas as pessoas que vivem nesse poço, tanto nas pessoas que estão no nível acima, quanto nas pessoas que estão nos níveis abaixo, que é o medo. O medo é o pior sentimento que o ser humano pode ter, porque leva ele a cometer muitos atos horrendos contra outros seres humanos, acabando com essa nossa necessidade de relacionamento, de comunicação, de estar nos dando bem com outros seres humanos para a gente progredir, para a gente crescer juntos. Então, a gente percebe que as pessoas que estão nos níveis acima, elas não lembram direito como é estar nos níveis abaixo. Mas, como os personagens mudam de nível todo mês, eles sabem como que é lá embaixo. Eles sabem que aquilo existe. Só que ali no filme, em vez de saber que aqueles níveis abaixo existem, tornar as pessoas de cima mais solidárias, elas ficam com medo. Então, elas querem comer tudo antes que elas vão para um nível abaixo. E a gente tende a se comportar assim na nossa sociedade também, né? Ah, eu tenho medo de perder dinheiro, então eu não invisto porque eu posso ir para um nível mais baixo do que eu tô hoje. Ah, eu tenho medo de perder um amor, então eu não invisto porque eu tenho medo de ir para um nível mais baixo do que eu tô hoje. E aí, isso acarreta que a gente não ganhe nada, que a gente não evolua, que a gente não cresça. Esse medo, essa escassez, essa mesquinharia faz com que a gente fique no mesmo lugar. E se você prestar atenção nos personagens que estão nos níveis mais baixos, é o mesmo sentimento do medo que toma conta deles. Eles têm medo de morrer de fome, e isso faz com que eles justifiquem atrocidades para o outro. Poderia haver uma parceria ali, poderia haver algum esquema para conseguir subir, para conseguir pegar a comida, para conseguir se comunicar melhor com os andares acima. Mas o medo toma conta deles e faz eles tomarem a ação imediata, eles acharem que eles nunca vão ter acesso aos níveis acima. Essa questão do medo se reflete muito na situação econômica que a gente está vivendo agora. O coronavírus veio e todo mundo tem que ficar em casa por medo de pegar a doença. Isso é válido porque isso é real. Mas a queda da economia é só gerada pelo medo. Porque pense, se todo mundo continuasse pagando todas as contas fixas que sempre pagou, comprando alguma coisinha a mais ali que sempre comprou, a economia continuaria girando da mesma forma como ela girava antes. Mas não saber o que vai acontecer, pagar por alguma coisa que eu não vou receber, ter essa incerteza do que vai ser o nosso futuro na economia, faz todo mundo parar de pagar o que antes pagava. E aí a economia sofre um impacto horrendo e cada vez mais pessoas vão perdendo emprego, cada vez mais pessoas vão perdendo a sua renda ali mensal. Então o medo faz com que vão surgindo desequilíbrios em várias áreas. As pessoas comem demais, as pessoas não se comunicam direito, as pessoas se tornam agressivas. Então o desequilíbrio ele não tá só no lado financeiro, ele tá no lado de relacionamento também. E essa é a minha grande crítica ao filme, que eu acho que também já é uma crítica do próprio filme. Que tem um momento ali que os personagens resolvem entregar comida para todas as pessoas do poço. Então eles começam a montar os pratos certinho para cada andar, para que sobre para as pessoas lá de baixo. Só que nessa manifestação deles, eles começam a usar a violência para isso, porque é difícil convencer só na fala. E um sábio fala para eles: comecem tentando convencer só na fala. Se vocês não conseguirem, daí vocês partem para a violência. E eles não conseguem convencer só na fala. Mas por quê? Porque a fala está centralizada no personagem principal. Então, ele está tentando convencer alguém a fazer o que ele quer da forma como ele acredita e não da forma como essa pessoa enxerga o mundo. Se tivesse uma comunicação harmônica, se tivesse um olhar para o outro, talvez não fosse todo mundo que ouvisse, mas provavelmente gente suficiente ouviria para que essa comida chegasse no andar de baixo.
Mas não, essa comunicação é feita voltada para si. Ele está pensando no objetivo dele. E por causa disso, quando ele não é escutado, ele perde de vista o objetivo dele, que é o quê? É fazer a comida chegar lá embaixo para salvar vidas. Só que para isso ele começa a matar um monte de pessoas. Ele mata metade das pessoas do poço para conseguir fazer chegar a comida lá embaixo. E no filme até isso é irrazoável, porque se ele matou tanta gente, teria menos gente para comer. Então teria que ter sobrado mais comida no final ali. E não sobra muita comida. Só que a ideia central é isso, é justificar um ato bom fazendo mal, fazendo uma maldade, fazendo uma atrocidade, que é violentar as pessoas de uma forma sanguinária. Isso você pode levar para a sua vida. Não é todo mundo que vai te ouvir na sua comunicação, mas gente suficiente iria te ouvir para que você conseguisse algum resultado no que você quer, no que você precisa. Ali era uma questão de vida ou morte. As pessoas de baixo precisavam do apoio dos de cima. Se eles conseguissem se comunicar direito, poderia haver uma harmonia suficiente para mudar aquele sistema ali do poço. Mas da forma como é feita a comunicação ali, na base da força, isso só gera resistência. Então pode perceber que quando os seus pais brigavam com você por algum motivo, você queria menos fazer o que eles estavam falando para você fazer. Você não tinha mais vontade de fazer o que eles estavam te falando só porque eles estavam brigando com você. A briga, a guerra, a agressão gera resistência. Tanto que no final do filme, a frase que é dita na hora que o personagem principal vai mandar a menina para a cozinha é: o que importa é a mensagem e não o mensageiro. Ou seja, ele não precisaria levar ela junto, ele não precisaria estar presente para mostrar a menina para a cozinha. Então, se o que importa é a mensagem e não o mensageiro, o que ele está querendo dizer é o seguinte: no filme existem várias referências bíblicas, várias referências que vão contra o que a Bíblia diz, várias filosofias mais macabras, mais obscuras, existem citações bibliográficas, existem efeitos de luz, tudo isso está nos comunicando a mensagem do filme. O que importa é a mensagem. Então, o que ele quer dizer com isso? Não importa se você vai falar de Deus e as pessoas vão aceitar que o seu Deus existe. Não importa se você vai falar de exercício físico e as pessoas vão aceitar o seu exercício físico. Não importa se você vai usar um filósofo macabro e as pessoas vão aceitar esse filósofo macabro. Não importa se você vai falar de um livro e as pessoas vão aceitar esse livro ou não. O que importa é que as pessoas entendam a mensagem. A mensagem do filme em si é: você precisa ser mais solidário, você precisa compartilhar mais, você precisa olhar mais para o outro, você precisa saber se relacionar. Eu vi algumas interpretações do filme que falam que nós temos livre-arbítrio quando a gente está em cima, quando a gente está no topo, quando a gente está bem, quando a gente está crescendo, quando a gente tem alimentos, e nós não temos esse livre-arbítrio quando a gente está embaixo. E o filme ele vai contra isso, na verdade, porque a menininha novinha que tá nos andares de baixo, ela mostra que existe uma esperança, que mesmo no meio do caos, mesmo no pior andar possível, porque ela tá no último andar, mesmo no andar 333, que se for multiplicado por 2 é o número do diabo, 666, mesmo nesse andar, existe algo que pode se manter íntegro, que pode manter a sua pureza. Ou seja, mesmo diante das condições mais adversas, você pode manter as respostas que vão te fazer bem. E isso também é muito ilustrado pela ideia dos 7 pecados capitais. Ele cita ali em várias partes do filme os 7 pecados capitais. A gula, que é essa coisa de comer, de querer tudo pra si, né? A inveja, que é quando um personagem tá quase no topo, ele ainda quer subir, ele ainda tem essa necessidade de ser o primeiro, de estar no primeiro andar. O orgulho que se demonstra nos personagens que olham para os que estão abaixo com esse olhar de superioridade. A palavra pecado quer dizer errar o alvo. E normalmente a gente peca, a gente comete esses desvios, esses desequilíbrios quando a gente está sofrendo mesmo. Então, quando a gente está se sentindo mal, a gente tende a ter uma primeira resposta que vai ser um dos 7 pecados capitais.
E aí, o que a menininha demonstra? Que apesar de você poder estar sofrendo muito, de você estar num momento muito difícil, você pode ter uma resposta diferente. A gente pode manter a nossa integridade mesmo em meio ao sofrimento. E uma última avaliação que eu achei muito interessante é que, se você observar, as pessoas que produzem a comida lá na cozinha, elas não têm acesso ao todo, elas não têm uma visão do todo. E as pessoas que estão lá embaixo, no último andar, elas também não têm acesso ao todo. Então, quem está na cozinha acha que o mundo é um paraíso. E quem está lá embaixo acha que o mundo é um inferno. E, na verdade, o mundo é tudo junto, né? Tudo acontece junto. Então, se você está lá embaixo nesse momento da sua vida, você pode subir. Você não tem acesso direto ao primeiro andar, mas se você for para o 332, para o 330, para o 200, para o 150, aos poucos você vai tendo acesso a se aproximar de algo melhor para si. E se você está lá em cima, você não vai ter essa visão dos de baixo também. Então não adianta a gente condenar quem está lá em cima, porque não é a intenção da pessoa fazer mal para quem está embaixo. Às vezes é uma falta de consciência, uma falta de visão, uma falta de clareza. E isso é uma metáfora para mostrar que nos extremos se encontram os desequilíbrios. Sempre que você está equilibrado, você consegue ter uma vida mais saudável. Então, se você, por exemplo, sempre grita, você é uma pessoa extrema. Se você é uma pessoa que está sempre quieta, você é uma pessoa extrema também. Então, isso demonstra um desequilíbrio na sua vida, que não vai acarretar só na área da fala, só na área de mostrar que você tem voz. Vai provavelmente acarretar em outras áreas da sua vida. Se você é uma pessoa que poupa tudo, você é desequilibrado. Mas se você é uma pessoa que gasta tudo, você também é desequilibrado. Então preste atenção nesses extremos para conseguir achar um equilíbrio, achar um meio termo e ter uma visão do todo. Eu queria muito saber a opinião de vocês sobre esse filme, para quem assistiu. Eu amei o filme. É claro que eu dei uma interpretação aqui diferente das que vocês estão vendo, provavelmente, porque eu tô focando em comportamento, mas eu queria saber uma opinião de vocês geral. O que vocês acharam do filme O Poço? Um beijo e até o próximo vídeo.